reparta de tal maneira, Deus, que nunca mais, Senhor, este texto, Pai, saia do nosso coração. Faz-nos viver esta palavra hoje, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Você pode tomar o seu lugar. Eu quero nesta noite que a gente faça uma fotografia desse texto com um olhar de pesquisa, um sentimento de pesquisa. Vamos olhar esse texto por uma vertente um tanto quanto mais acurada, mas de pesquisa. Então eu vou trazer algumas informações e eu quero que você vá segurando essas informações. A história de Tabita, desta amada de Deus, ela surge no Novo Testamento apenas nesta porção de Atos. Apenas 7 versículos a Bíblia gasta para nos contar a história desta, eu diria, magnífica mulher. Vamos contar? Versículo 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Faz a apresentação dela. Primeiro versículo. 37 informa que ela adoeceu. 38, ainda dentro da doença, do envolvimento dela, que ela adoeceu e morreu, enviam 2 obreiros para fazer uma viagem de aproximadamente 3 horas para a cidade de Lida, para chamar Pedro para voltar, para vir a Jope ministrar sobre ela. 39, diz o texto que Pedro atendeu e foi. O 40, Pedro chega, ele coloca-se de joelhos, ele começa a orar. O 41, ela se levanta. Então tem 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, que diz que a história foi notória a todos. 7 versículos apenas para contar a história desta magnífica pessoa. Você deve se perguntar: o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, abre o espaço para contar para nós a história de uma mulher que experimenta um milagre na sua vida. Mas o detalhe interessante para pensar é que Atos dos Apóstolos, ele foi escrito para nós, contado para nós, por Lucas. Lucas é quem narra, é quem organiza este livro chamado Atos dos Apóstolos. Lucas era médico e é ele que nas suas horas disponíveis, ele era um servo de Deus, ele atuava na sua profissão, ele foi narrando, ele foi transcrevendo todo o acontecimento que acontece em Atos. Quando acontece Atos? Quando Atos surge? Qual é o tempo de Atos? O tempo de Atos é o período do primeiro século da igreja. É o primeiro século da igreja. Então, a narrativa de Atos está acontecendo nos primeiros 100 anos após a vitória do Calvário, após a ressurreição, após Jesus. Então, nós estamos dentro do primeiro século. A cidade é a cidade de Jope. Jope é uma cidade portuária no mar Mediterrâneo. É uma cidade muito importante na Bíblia. Jope já era importante muito tempo antes de Tabita nascer.
É uma cidade importantíssima, é um entreposto naquela cidade. Você deve lembrar, você que já leu a Bíblia, que a Bíblia conta para nós, narra para nós, evidências da importância da cidade de Jope. É uma cidade de mar, que é a conexão com muitos países. Não está na tela, Jaqueline, se você puder colocar, mas se não, vamos ver o primeiro texto, segundo livro de Crônicas, capítulo 2, versículo 16. Segundo Crônicas 2:16. Se conseguir rápido, pode colocar na tela. Segunda Crônicas 12:16, que você vai puxar uma referência sobre a cidade de Jope, a importância. Olha, nós estamos há séculos atrás, a importância da cidade que Tabita vive. Provavelmente o evangelho chegou em Jope através do ministério de Filipe. Provavelmente ele foi um dos precursores do evangelho nessa cidade. Segunda Crônicas, capítulo 2, versículo 16, quem achou? Você conseguiu, Jaqueline? Segunda Crônicas. Isso é na construção já da casa do Senhor. E nós cortaremos tanta madeira do Líbano, observe isso. E nós cortaremos tanta madeira do Líbano, quanta houveres mister, e faremos chegar em jangadas pelo mar, aonde? Jope. E tu farás subir a Jerusalém. Então observe que Jope é uma baita cidade portuária. Isso de muito tempo, de séculos atrás. Esdras capítulo 3, versículo 7. Esdras capítulo 3, versículo 7. Antes de Neemias, Esdras. Capítulo 3, versículo 7. Isso é só uma informação cultural que é importante para saber sobre a importância dessa cidade. Também sobre a construção da casa de Deus, levantamento do altar. Versículo 7 do capítulo 13 de Esdras diz assim: depois deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite, aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Então observe que o milagre que acontece na vida de Tabita acontece numa mega cidade daquela época. É uma cidade muito populosa, muito importante e com muitos turistas. Pessoas de várias nações já vivem ali. Então esse fato da ressurreição de Tabita, ele se irradiou para muitas nações. Então esse fato é um fato marcante no crescimento do evangelho, porque ele não acontece num pontozinho perdido no meio do deserto, no meio do nada. Ele acontece numa cidade importante, numa metrópole, numa mega cidade. Então é um milagre que ele vai irradiar por todo mundo de sua época. É um fato que acontece, por exemplo, em Nova York. Ele vai ter um peso de um fato que acontece numa cidade do interior do Brasil. Pense em uma cidade pequena, São Sebastião do Maranhão, a nossa cidade. Acontece um fato lá. Quem vai tomar conhecimento desse fato? Meia dúzia de gente que mora ali. Agora um fato em Nova York difere, porque é a capital do mundo. Jope é importante, porque é onde chegam os navios. É a cidade que Jonas, está lá no livro de Jonas, né? No profeta Jonas. Então Jope é uma cidade importantíssima. É nessa cidade que esse milagre acontece. Mas também tem uma outra informação que é muito forte, e eu quero olhar essa informação
a partir do versículo de número 36. Diz o texto assim: havia em Jope uma mega cidade, bater nessa tecla, Jope é uma mega cidade. Jack, pode deixar só o 36 na tela. Havia em Jope, observe um detalhe, Lucas precisa dar essa informação para nós. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Jope não é uma cidade pequena, em que você pode até se dar o luxo de, se tiver dinheiro, mudar o nome da cidade para o teu nome. Muitas cidades do Brasil aconteceu isso. Alguém muito rico, um fazendeiro muito rico, ele decidiu que o nome da cidade seria o nome dele, ou da esposa dele, ou de um filho dele, porque ele tinha muito dinheiro. Jope é uma mega cidade. Nessa mega cidade, Lucas, que não é um homem culto, ele cria uma palavra nova. E ele cria uma palavra nova relacionada a uma mulher. Discípula. Esta é a primeira e única vez que a palavra discípulo passa por uma mudança e leva ela para o feminino. É a única vez que essa expressão aparece na Bíblia. Discípula. Lucas não chega a ser o que se chama um neologismo, uma criação nova para uma coisa, porque já existia a palavra discípulo. Lucas, ele transforma a palavra discípulo para o feminino, por causa de uma mulher, Tabita. Você deve estar perguntando, aonde nós vamos chegar? A cabeça de Lucas teve que ser mudada. A cabeça de Lucas, que vive num contexto do primeiro século, que é resultado daquela cultura da época, a cabeça dele teve que mudar, porque nem sempre foi assim. Na cabeça de Lucas, como resultado do contexto que ele vive, a mulher, ela não tem o destaque que ele vai dar em Atos. Quando Lucas, o mesmo narrador de Atos, descreve o evangelho dele, de Lucas, ele deixa aflorar que ele é resultado do contexto daquela época. Olha o que ele vai dizer. Lucas capítulo 8, coloque na tela por favor.